Tudo ótimo, graças a Deus. Curtindo aqui Olá, sejam todas bem-vindas a mais uma mentoria FitoClean. E vamos aí chacoalhar a poeira, né? Para poder ver o que nós precisamos melhorar para termos os resultados que nós merecemos ter, não é? Eu quero compartilhar a tela aqui, depois a gente abre para conversa, tá? Então, hoje nós temos mais uma mentoria e quero deixar aqui reforçado da importância de vocês irem assistindo às aulas gravadas e trazer as dúvidas, tá? Então, sejam todos bem-vindos, iniciando pelo nosso versículo: o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido seca os ossos. Provérbios 17, 22. E este versículo, ele vem alertar cada um de nós que somos profissionais que muitos pacientes precisam. A cura, ela começa em nós. Então, é justamente isso que a gente estava conversando aqui antes de começar a gravar. Nós, profissionais da saúde, precisamos estar com o espírito fortalecido. Por quê? Porque nós vamos cuidar de outras pessoas. E aqui no FitoClean, a gente começa já cuidando de cada profissional. Então, eu quero que vocês tenham essa mentalidade sempre, 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 sempre. Você, Maria Helena, a Mari, que já fizeram, né, a consulta, vocês vão exercitar a anamnese FitoClean em vocês e trazer os casos. Gente, eu não tenho nenhuma restrição de quantidade de casos que vocês podem trazer para mim. Eu quero que vocês exercitem, tragam, tá? Eu vou falar disso lá no finalzinho. Façam a aplicação da anamnese em você. Traga, que eu ajudo você a prescrever. E é esse exercício que nós precisamos desenvolver. Mas primeiro usarmos em nós. Se nós não usarmos em nós, nós não estaremos sentindo a fortaleza de tudo isso na nossa vida para podermos usar nos nossos pacientes. Tá entendendo a importância? Então, essa fortaleza espiritual vai ajudar muito, até nas nossas ações, para aplicar o método na captação de pacientes, ok? E aí eu já faço a pergunta: você está caminhando para ocupar o seu espaço FitoClean? O que você tem feito nas suas ações diárias, semanais, mensais? Nós já estamos já concluímos aí 30 dias. E eu vou cobrar os resultados, certo? Então, hoje nós vamos falar aí do espaço que vocês podem estar aproveitando aqui dentro da família FitoClean. Nós somos aqui mais que uma família, nós somos um ecossistema que temos aí a conexão em 3 pilares. Primeiro pilar, a consciência. O segundo pilar, a natureza aplicada. E o terceiro pilar, a fitoneuroplasticidade. Aqui
aqui vocês não vão só ficar assistindo as mentorias, assistindo as aulas. Vocês vão ser referências, tá? Então, vamos entender um pouquinho desses 3 pilares. Não existe planta que cura o profissional parado. Não existe protocolo que funcione no consultório vazio. Não existe transformação se você ainda age como quem não entendeu o tamanho do dom que você carrega. Gente, o profissional da saúde, ele é de tamanha grandiosidade, não desmerecendo os outros profissionais, mas nós temos um dom assim, sobrenatural, e nós precisamos aproveitar mais os dons que nós temos, porque muitas pessoas estão precisando. Hoje, eu não vim falar do método Fitoclean como curso. Eu vim falar como um ecossistema vivo, uma família que existe para levantar quem nasceu para levantar outros. Então, quero parabenizar todos vocês por estarem aqui. Muitos que estavam parados, que tinha tido problemas, estão voltando. Eu estou muito feliz com a adesão aí de muitos de vocês. E vamos entrar aí nos 3 pilares. É muito importante esses 3 pilares sendo exercitados primeiramente em cada um de vocês. Por quê? Se você não tiver essa consciência de que você é esse profissional muito importante para a sociedade, você vai ver a planta, o fitoterápico, como mais uma opção, como um medicamento sintético para a população. E não é isso, gente, não é isso. Você precisa se empoderar da aplicação do método Fitoclean nos seus atendimentos. Antes da planta, antes do sintoma, antes do protocolo individualizado que você vai elaborar para o seu paciente, existe aí um profissional que precisa de despertar. Consciência é perceber que você não está aqui para atender alguém somente. Você está aqui para desinflamar o corpo, a mente e as histórias. E é isso que vai fazer o seu resultado ser diferenciado. A natureza, ela tem aí muito mais do que nós imaginamos para tratar o paciente. Ela precisa ser aplicada de forma correta. Maria Helena, eu desativei aqui, vou deixar seu microfone para não dar microfonia. Você recebe fitoativação inteligente, direciona ações neurocompatíveis. Cada planta abre uma porta e você precisa saber guiar quem atravessa nessa porta. Terceiro pilar, fitoneuroplasticidade. Esse é o diferencial que só quem está aqui entende. É onde o cérebro reaprende, o corpo reprograma, a energia reorganiza. Quando você aplica esse pilar em você e nos seus atendimentos, você não está fazendo só um atendimento, você faz o paciente se reencontrar
com a própria inteligência biológica. E, gente, é isso que vai fazer virar a chave. A Luciene, ela não conseguiu entrar porque ela tem 4 filhos e o marido dela trabalha e ela tem filho pequeno. Mas ela falou para mim que ela fez 3 atendimentos. 2 foram, assim, de arrepiar o cabelo. E o terceiro foi super tranquilo. E é isso, gente. É esse olhar para a história, para o sintoma que está causando naquele paciente, que nós vamos tendo essa sedimentação da importância de identificar a causa do problema, de fazer a faxina na vida do paciente. E a gente precisa até falar isso para o paciente, porque a faxina, ela precisa de soda, que boa, palha de aço, depende, né, da sujeira que a gente está vendo ali, e a gente só consegue ver quando a gente começa a faxina. E é isso que o fitoterápico vai fazer na faxina, ele é um material de limpeza. E é essa análise que eu fazendo ali na história do paciente que eu vou saber selecionar a planta certa, na concentração certa, na sinergia certa. E o chá, ele é uma limpeza leve diário. Ontem eu atendi o nosso bispo da Arquidiocese aqui de Cuiabá. E eu expliquei justamente isso para ele. Por quê que a gente precisa explicar? Porque quando a gente fala tomar o chá, usar as cápsulas e os óleos, parece muita coisa. Mas a gente precisa fazer com que o paciente entenda a função de cada coisa. Assim é a nossa casa. Se eu não fizer a limpeza leve todo dia, você imagina, consegue imaginar a sua pia da cozinha? Você, desde o café da manhã até a noite, sem lavar nada. E vamos supor que você não sujou muita coisa, deixa para outro dia. No outro dia, você já não olha ali, já não se sente incomodado, não é? E assim, o chá vai fazer. Né? Se você não toma hoje, só hoje eu não vou tomar, amanhã. Então, é esse olhar que nós precisamos fazer com que o paciente tenha. Então, eu quero saber, já vai anotando aí que eu quero que você me fale, tá? Na hora que a gente abrir aqui para a conversa. Você já começou a aproveitar todo o ecossistema, a prática clínica real, o desenvolvimento profissional, a captação de pacientes, o empreendedorismo da saúde integrativa, pesquisa e inovação. Gente, o nosso grupo de pesquisa vai voltar, olha, poderoso. E eu quero todos vocês participando. Meu orientador do Canadá mandou a confirmação que ele fica muito feliz de participar e ele vai estar dando todo o suporte. Ele falou que ele não consegue participar pelo Google Meet porque ele fica sem graça por não saber a nossa língua, né? Mas ele ficou muito feliz com o convite, aceitou. Nós temos também um pesquisador da Índia, indiano, e o Alencar, que vai vai continuar na coordenação do grupo de pesquisa e vai tá dando toda a parte aí para nós, tá? Então, precisamos abraçar aí de unhas e dentes, né? Para podermos ter os resultados aí nesse oceano verde. Aqui, mais uma vez, mostrando aí os nossos professores. Qualquer dúvida pode colocar no grupo, tá? Os módulos que vocês forem assistindo. Alguns deles estão no grupo de pesquisa também.
não vou passar hoje, não, porque eu quero aproveitar mais a questão do conhecimento, né? Mas eu vou estar trazendo em alguns módulos, em algumas mentorias aí, as falas, né, desses nossos profissionais aí, porque faz, né, a diferença para a gente estar também furando a bolha, né? Então, aqui é uma imagem, né, que é o meu sonho, ver o oceano de Ouro Verde lotado de profissionais atendendo os nossos pacientes que precisam deste cuidado. Então, isso aqui é só uma introduçãozinha da primeira mentoria para fazer aí, né, a recapitulação de vocês que a mentalidade FitoClean, ela é a identidade para o tratamento integrativo. Porque se você não tiver essa mentalidade FitoClean, você vai continuar atendendo o paciente, continuar prescrevendo o que o sistema quer que você prescreva, gente. O que o sistema quer que você prescreva? Suplementos, vitaminas, sintéticos, faixa preta, né? Então, você precisa furar a bolha e deixar de seguir o que o sistema te ensinou desde lá do pré-natal, desde a pré-escola, e lá na faculdade foi só uma intensificação. Gente, o sistema, ele não está só na indústria farmacêutica, não, tá? Ele está na indústria aí de supermercado, né, de alimentos, ele está nos gastos aí com roupa, sapato, até salão de beleza, né? Ele está impregnado em tudo. Academia também, né? Então, a gente precisa enxergar isso para que a gente possa acreditar que o nosso trabalho, ele é o diferencial, tá? Hoje nós vamos entrar nessa questão da neuroplasticidade mais a fundo. Então, eu quero ouvir daqui a pouquinho vocês sobre o atendimento que vocês tiveram comigo e sobre o que vocês já atenderam, tá? Eu coloquei lá na primeira mentoria, né, esse quadro falando aí da neuroplasticidade. Quando a gente coloca neuroplasticidade e plantas medicinais, aparece muito mais plantas. E hoje eu trouxe um artigo que eu vou disponibilizar para vocês também, tá? Quem que levantou a mão? Mari? Mari, você quer falar? Pode esperar terminar. Eu trouxe esse artigo para falar justamente, né, do que a gente trabalha na fitoneuroplasticidade. Então, aqui mostra o papel dos flavonoides, tá? Na ação neuroplasticidade. E os flavonoides, eles estão em várias plantas medicinais, tá? Flavonoides, neuroplasticidade e a medicina da presença. Esse artigo nos mostra que os flavonoides são compostos presentes em várias plantas que têm dois impactos centrais no cérebro. Modulam os neurotransmissores e estimula a neuroplasticidade. Mas o que torna o FitoClean diferente é a forma com que estes efeitos se tornam muito maiores quando combinados com a prática clínica consciente, onde o profissional ativa
a plasticidade, não só com plantas, mas com a presença, com a atenção e as perguntas certas. Estão entendendo, gente, a importância da gente fazer a abordagem desde antes desse paciente ter nascido, para que ele vá fazendo toda essa sedimentação, essa autoanálise e essa avaliação do que ele modulou do seu pai e da sua mãe. E aí, quando a gente começa a perguntar, lá naquela pergunta que a gente fala assim, você lembra de carinho do seu pai e da sua mãe? Ele já faz ele já acende uma luzinha. Ah, o meu pai, ele era atencioso, ele até dava carinho, mas ele também, ele não recebeu isso. Então, ele não tem como ele oferecer algo que ele não conhece. Está entendendo? E, gente, isso tudo, nós temos essa percepção. A maioria, quando a gente explica, a maioria entende. Mas antes da gente tocar nesse assunto, às vezes tem pessoas que têm raiva do pai, mágoa do pai, tem pessoas que têm até ódio do pai pelo que ele falou, pelo que ele fez, né? Mas eu nunca falo, olha, o seu pai é um monstro, o seu pai é aquilo, é isso, aquilo outro, a sua mãe, não. Sabe por quê? É justamente por causa disso. O pai, não existe, gente, nenhum pai, nenhuma mãe que vai querer o mal de um filho. Mas, às vezes, ele faz aquilo que ele teve, ou ele corrige de uma certa forma que ele acha que está certo, não é? Então, é importante toda essa abordagem na consulta, por quê? Porque isso vai fazer com que o paciente ele já abra, é isso que acontece, né? A modulação dos neurotransmissores para que o fitoterápico, os ativos das plantas, ajam melhor. A neuroplasticidade acontece dentro da consulta. Não é só um processo biológico, é uma resposta do sistema nervoso à experiência. No Fitoclean, cada consulta é montada para provocar 3 movimentos neurológicos. O primeiro, desinflamar a frente mental, com a regulação de neurotransmissores pelo vínculo. Quando o profissional Fitoclean conduz a consulta com perguntas profundas, escuta ativa, validação emocional, clareza do que realmente há por trás dos sintomas, o cérebro do paciente passa de estado simpático, luta-fuga, para o estado parasimpático, regeneração. Imagina se você atender um paciente e aí você pôr mais fogo na fogueira, não é? É isso mesmo, você tem que ficar sem falar com seu pai, sua irmã, né? É o seu ex-marido, processa ele. Ah, separa do seu marido. Não, nosso papel aqui não é falar o que o paciente tem que fazer ou não, mas fazer ele refletir, a cuidar melhor dele, a se amar mais, a buscar a melhora da intimidade com Deus. Porque isso vai fazer ele entender tudo o que aconteceu com ele e o que ele poderia ter evitado, mas o que aconteceu com ele também foi importante para que ele pudesse ter amadurecido e ter a experiência aí, né, que ele tem.
isso vai ter uma regulação imediata do GABA, serotonina, dopamina, exatamente os mesmos neurotransmissores que os flavonoides modulam. Ou seja, a consulta prepara o terreno para os fitoativos funcionarem com muito mais precisão. Deixa eu pegar aqui o celular. O segundo ponto é justamente a reabertura das vias de neuroplasticidade. Quando o paciente entende o que está acontecendo com o próprio corpo, ocorre a regulação da neuroinflamação, ativação do córtex pré-frontal e a liberação de todos os fatores de ativação de neutrófilo e da cascata inflamatória. A reorganização da rota cognitiva. A neuroplasticidade começa nos insights, no agora eu entendi. A pessoa, às vezes, viveu a vida inteira querendo entender algo que não vai ter resposta em quem enxerga o paciente na superficialidade. Este é o momento biológico em que novas redes podem ser criadas, novas conexões. E é exatamente aí que as plantas entram como impulsionadoras. É muito importante. E o terceiro ponto, a consolidação. Plantas certas, potencializando novos circuitos. Então, vocês estão entendendo que talvez vocês já tenham entendido aí a importância de toda a avaliação, abordagem, mas o maior segredo, e esse segredo ele só vai ser desvendado com cada pessoa, não é por maldade minha, é porque, mesmo que eu quisesse falar assim, dar um comando, né, para o doutor Márcio, para Mari, para Amélia, para Maria Helena, agora vocês estão prontos para aplicar o método Fitoclean. Essa construção, ela é gradativa e ela vai sendo intensificada com a consulta. Depois que o sistema nervoso está receptivo, é a mesma coisa, o mesmo processo que cada um de vocês, quando tem o primeiro contato com a doutora Isa, para saber da importância da fitoterapia, vocês começam a ter essa abertura e começam a prestar atenção no que vocês já deveriam ter prestado há muito tempo. Estão entendendo? Os ativos fazem o que o artigo descreve. Flavonoides estimulam a neurogênese. Gente, nós aprendemos lá na época do primário e foi construído mais fortemente na graduação que o cérebro, os neurônios, é a única célula que não regenera. Mas nós temos essa graça de ter a neurogênese, o nascimento dos neurônios e a desinflamação dele, a proteção através das plantas, fortalecendo as sinapses, aumentando a sobrevivência neuronal, equilibrando a química do cérebro. No Fitoclean, você não dá uma planta para a memória, você dá um fitoativo certo para a via certa. Se o paciente tem ruminação, os flavonoides vão regular o GABA. Se há exaustão mental, os flavonoides vão modular
ação dopaminérgica. Se há esquecimento, os flavonoides vão promover a plasticidade e a desinflamação com todas as ações ocorridas. E a neuroinflamação, através dos flavonoides antioxidantes, diminuindo ali, né, o fator de necrose tumoral. A planta não é remédio, ela é a ponte química que estabiliza a mudança iniciada na consciência. Então, o que torna o profissional Fitoclean único? O artigo mostra o potencial do flavonoide, mas o Fitoclean mostra como fazer esse potencial funcionar na vida real. No Fitoclean, memória e cognição não são tratadas com cápsulas, são tratadas com presença, consciência, ativação neuropsicológica e depois a planta certa. A consulta abre a porta, a neuroplasticidade atravessa e a planta fixa a mudança. E isso, gente, eu fui entender só quando eu comecei a atender os pacientes. E eu fui ver, e é lógico que naquele momento eu não sabia, nem imaginava a profundidade do que ia acontecer na minha vida com os atendimentos e as prescrições, porque eu não tinha ainda clareza desse método quando eu comecei a atender. E eu fui vendo que a planta, o tratamento dos pacientes que eu atendia, prescrevendo aquela planta, as plantas, não tinha descrito em artigos daquela forma. Era muito melhor. Prescrever um ansiolítico que vai ter ação antiviral, que vai ter ação anticarcinogênica, é surpreendente. Então, nós temos que mostrar aí para o paciente a relação desses 5 pilares na melhora da sua saúde. A fé, a alimentação, a atividade física, a motivação e as plantas medicinais, elas precisam estar equilibradas na vida do paciente, para que ele tenha esse reflexo na sua saúde física, emocional e espiritual, usando a planta medicinal da forma certa, para que o paciente ele se liberte do que o sistema aprisionou ele a sua vida toda. Agora, deixa eu ser muito honesta com vocês. Nós tivemos aí 5 alunos fazendo atendimentos essas semanas. Isso é lindo. Eu fiquei muito feliz com cada paciente, cada profissional que trouxe os seus casos. Mas é muito pouco comparado ao potencial dessa linda família Fitoclean. Se tem uma coisa que dói em mim como mentora, é ver alguém com tanto conhecimento como vocês, mas com medo de aplicar o método. Não espere ficar pronta, achando que precisa de mais um módulo, mais um resumo, mais uma mentoria, mais uma validação externa. Eu quero ficar cansada de ter aí 10 casos clínicos por dia de vocês, mais do que ficar descansada com poucos incômodos aí, poucos acessos de vocês ao meu WhatsApp. Me escutem com o coração. A cura começa quando você decide agir, não quando você decora tudo. Vocês não são só estudantes, vocês são agentes de transformação biológica.
Vocês carregam um método que não só trata sintomas, mas destravam consciências, reorganiza sistema e restaura identidades. Eu quero ver muito mais de vocês atendendo, muito mais de vocês vivendo o método, muito mais de vocês confiando no que estão aprendendo aqui. A ciência prova que os flavonoides reorganizam o cérebro, mas o Fitoclean somos nós que reorganizamos o campo para que a planta possa agir. A neuroplasticidade começa com a conversa. A planta só completa o que a consciência iniciou. Ok? Então, agora eu vou deixar aberto. Quero tirar aí as dúvidas de vocês e dar alguns informes. Como eu coloquei lá no grupo, eu liberei lá os criativos para vocês começarem a publicar, tá? E é uma ideia só, mas pode alterar do jeito que vocês preferirem, tá? Aí, só fazendo um adendo aí do Dr. Márcio, que ele não vai, né, usar, mas fique à vontade, tá, Dr. Márcio? Colocar o que o senhor achar interessante, da forma que você achar melhor, tá? E todos vocês, tá, gente? Isso aí não é algo engessado, tá? É um modelo só para ajudar, para facilitar, ok? E para usar a inteligência artificial, é importante vocês, sempre que for fazer um comando, né? Falar, né? Falar que você quer uma cópia, uma legenda para aquele texto, com base, né, no método Fitoclean, no uso das plantas medicinais para o atendimento na integralidade, colocar o fundamento daquilo que você escreve com as suas palavras lá, que ele vai entender, e aí ele organiza. E se quiserem me mandar, antes de publicar, tem alguns alunos que estão me mandando, e aí a gente vai adequando e ajudando vocês, tá bom? Quer falar alguma coisa, doutor Márcio? Eu quero. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Pois é, a voz está voltando, né, doutora? Mas realmente é um quadro de faringite, resfriado. Uhum. E acho que isso essa faz mudança, parte do né? meu relato. Sim. Faz parte do meu relato diante da nossa consulta, né? Boa noite a todos, né? Marinete, Amélia, Maria Helena, todo mundo que está aqui com a gente. Doutora Isa, tem 45 dias que nós fizemos a consulta e que eu comecei a fazer o processo, né? Então, eu diria que eu consegui dar um segmento assim, de 80% das coisas, mas no sentido de que às vezes um dia esquece, mas assim, procurar fazer tudo, eu estou procurando fazer tudo. E realmente, o que eu tenho para trazer aqui? Eu abrindo para vocês, né? A gente falou de fenômenos imunológicos, né, doutora Isa? A gente falou de dislipidemia. E aí, enfim, eram queixas muito, muito marginais. Eu, graças a Deus, já estava num processo, né, de cuidado, de autocuidado bom. Mas é aí que a coisa se torna impressionante, né, doutora Isa? Que eu sou ativo fisicamente, né? Eu sou praticante de arte marcial e eu treino também. E todo mês a gente faz uma avaliação com bioimpedância para ver os parâmetros mais finos, né? Lá na funcional. Então, nesses 45 dias,
e aí eu estou animado a fazer os exames para ver, né? Mas não fiz ainda. Nesses 45 dias eu perdi 5,4 kg, naturalmente, né? Que legal. E nessa perda, doutora Isa, eu perdi gordura visceral, perdi gordura subcutânea e eu ganhei massa muscular. Então é interessante Olha que não é só. uma perda de peso, né? É uma perda de peso qualificada, assim, é perder gordura e ganhar massa magra Esse nem que era o melhora o nosso metabolismo. objetivo, né? Não, nem era. Então, assim, eu imagino que isso é um sinal indireto da diminuição da inflamação, né? Os fenômenos Sim. imunológicos nós vamos ter que ver num prazo, médio prazo, porque nós estamos falando de 45 dias, né, doutora Isa? Aham. E a questão da dislipidemia, eu quero fazer os exames para constatar, mas eu não tenho a menor Confirmar, dúvida né? que confirmar, porque, na verdade, emagrecendo assim, entendendo que é uma melhora metabólica geral, né, não tem dúvida, né, que é geneticamente determinado, mas tem todos esses outros fatores, inclusive epigenéticos e da questão da influência, né, da alimentação, porque o que eu percebi com o processo aplicando em mim, né, que aumentou ainda mais a carga de frutas, né, Sim. aumentou um pouco a carga de grãos, diminuiu ou praticamente zerou, né, o uso de queijo, de pão, né, Sim. e essa refeição noturna com caldo, né, faz com que fique ainda mais leve. Então, assim, bem interessantes esses resultados iniciais. Aham. Eu estou com a confiança de que nós vamos colher mais, né? Esses Aham. intangíveis, né, doutora Isa? Esses que vão operando silenciosamente, né? Então, Vai. assim, eu estou suspeitando que esses fenômenos de infecção viral, que eu, assim, eu estava 1 ano e meio sem nada, eu não adoeço, né? E eu Aham. tive uma virose no começo e uma naquele dia da live. Então, assim, acho que isso Sim. tem a ver com o sistema imunológico se ajeitando, né? Tô achando. Sim. Aham. Foi uma sobrecarga grande, né? De mudança, né, doutor Márcio? É. Então, acho que é tudo fenômeno adaptativo, mas o resultado também, eu acho que vem bem rápido, né? Sim. Só para mim a questão sua de disposição, como que você tem se sentido? Zé, doutora Isa, nesse aspecto, é o que eu digo, né? O que é interessante é que o método, eu já fazia muitas das coisas que fazem parte do método, mas o método intensificou e qualificou, né? Então, assim, em termos de disposição, em termos de energia, assim, eu já tinha bastante. Então, está Sim, mantida, né? manteve. Aí eu não notei diferença, mas está mantendo, né? Mas essa Aham. questão dos olhos, né? E aí eu peguei ali o seu modelo, né? Inspiro vitalidade, expiro frustração, e eu estou trabalhando várias dualidades. Então eu faço inspiração profunda com óleo, e aí coloco sempre duas coisas, né? Uma muito positiva para inspirar e outra não é que seja negativa, mas que seja de acúmulo, de inflamação, de coisas não tão positivas para eliminar. Então, várias coisas, né? Inclusive espirituais, né? Fé e dúvida, certeza e confiança versus tibieza e vacilação, enfim. Um monte de coisa que me vem na hora e eu tô usando aquele Aham. seu modelo para trazer outros elementos também. E aí vai se tornando um ritual gostoso, né? Porque a gente chega no começo do dia, no final do dia, vai fazendo. Então, acho que é bem legal, é muito, muito interessante. Certo. Que legal. E sobre a sua paciente, ela seguiu certinho? Conseguiu fazer? Ah, Não, aí é esse desafio, né?
aquela paciente até, né, entrei em contato com ela, mandei mensagem e tal, falou, não estou conseguindo fazer e tal. E a gente tem que dar um apoio e ver o que está sendo difícil, o que não, mas ela não se dispôs assim a continuar dialogando. Ela só falou que teve dificuldades, mas que vai tentar novamente, etc. E tal. Essa semana eu vou insistir de novo com ela, Sim. ver o que pode estar acontecendo. Pede para ela começar, pelo menos, pelas cápsulas, doutor Márcio, né? Sim. E aí, aos poucos, ela vai entendendo, né, sobre o uso, a importância do chá, né? Porque as próprias cápsulas, ela vai dar uma resposta, né? Sim. E aí E vai hoje eu tive contato com outro paciente que talvez a gente possa ser o nosso segundo paciente conjunto, certo. que é um paciente daqueles, doutora Isa, que é um jovem rapaz, mas ele tem um perfil de muito efeito colateral com sintético e ele tem um problema de estresse pós-traumático. Então, acho que vai ser mais um caso que a gente possa, talvez, vai dar uma resposta ajudar. bacana, né? Depois a gente troca mais informações, tá bom? Ótimo, legal, muito bom. Ótimo. E aí, Marinete, Maria Helena, tem alguma dúvida? Querem fazer alguma observação? Olá, doutora, me ouve? Sim. Muito boa noite, doutor Márcio, boa noite, doutora Isa. Boa noite. E as meninas que estão aí, Maria Helena. É um prazer enorme estar podendo ter novamente esse contato aí com a senhora, né, doutora, de uma longa jornada aí de problemas pessoais, desistência, situações que a senhora, além de ser a nossa preceptora, a nossa motivadora, são tantos os adjetivos que a gente não consegue nem mensurar nesse momento, mas, assim, é um diferencial de ensinamento na nossa vida, né? Eu sou muito grata a tudo e, principalmente, por a senhora não ter desistido de mim, né? Hoje eu estou aqui feliz, graças a Deus, vivendo uma outra fase da minha vida. Maravilha. Não totalmente com aquelas situações, né, que aconteceram aí há mais de um ano atrás, mas é como a senhora sempre fala, não desista nunca. E, principalmente, eu acho que eu parei na hora certa para cuidar de mim, porque como que eu poderia, né, tá tentando fazer uma especialização, tentando ajudar outras pessoas que precisam do meu conhecimento, né, para recuperarem a saúde, se eu mesma estava doente, né, eu mesma estava intoxicada, talvez não, vamos dizer, da parte fisiológica, mas da parte espiritual, né, aquela angústia, aquela situação toda. E, assim, eu sou muito grata. Hoje, doutora, na época que a senhora me conheceu, né, falando um pouquinho assim de mim, fugindo um pouco do nosso assunto, eu morava em Manaus, né, eu sou de Manaus, eu morava lá, né, e hoje eu já estou um pouco mais perto da senhora, eu moro em Tumbiara, Goiás, tá? Oh. Então, assim, dei assim um up na minha vida, passei num concurso público. Hoje eu sou concursada, graças a Deus, e estou tendo a possibilidade e a oportunidade novamente de voltar, né, para concluir aquele curso que eu tanto almejava lá atrás. Hoje eu digo assim, hoje eu estou voltando e eu espero assim concluir e um dia a senhora vai dizer assim, eu tenho orgulho dos meus fitoclins, inclusive a Marinete, nem que eu seja o último nome lá da lista, mas não tem problema, eu quero estar lá. Com certeza você vai estar, tá bom? Então,
E é isso, doutora. Realmente a gente precisa cuidar da saúde, né? Assim, estou voltando agora. Essa é a minha primeira aula propriamente dito, né? Foi aquela primeira pesquisa que a senhora passou para a gente fazer, mas propriamente dito, estou voltando agora. Tanto é que no passado, né? Eu era da turma 7, se não me engano. Eu quase não consegui. Eu acho que eu assisti muito pouco, um mês somente. E Sim, agora eu estou voltando e eu espero, assim, conseguir paciente, sim, e principalmente estar usando comigo, né, comigo, que eu tenho que ser o exemplo, eu tenho que mostrar para as pessoas que eu quero ajudar e que vão me procurar e que eu posso ajudar, que funciona, porque eu própria sou prova viva com disso. certeza. Você recebeu o formulário da pré-consulta? Eu não abri ainda, não tive tempo, ainda está uma correria, estou me reorganizando aqui para a cidade onde eu morei, mas se a senhora mandou lá se a senhora mandou lá no nosso grupo, com certeza, Tá, aí essa você semana agora responde eu acredito ele, que já... já aplica ele em você, que daí você Uhum, me uhum, traz para a gente já fazer a prescrição, tá? certo, uhum, certinho. E Certo. é isso, no momento, Então, tá, é isso que eu tenho para falar, é mais um testemunho, e assim, estamos muito juntos. importante, tá? Obrigada, conte comigo, tá bom? Por nada, Beijão. eu que agradeço. Maria Helena, você quer falar alguma coisa? Eu queria que vocês abrissem a câmera para eu fazer um print. A Amélia já saiu. Doutor Márcio, pode abrir aí rapidinho? Aí, fazer um print aqui. Maria Helena fechou seu. Ei, o quê? Abre aí. Vai abrir? Tá dando oscilação aqui. Meu print tá parecendo que não tem. Peraí. Vou fazer uma foto aqui, porque o print não tá aparecendo vocês. Bem. Prontinho. Obrigada. Podem fechar aí. Coisa, Maria Helena. Então, eu realmente estou muito feliz de estar voltando, sabe? E vi que a Marinette também, né? Estamos na mesma situação, semelhante, mais ou menos, né? É, É isso aí, Maria Helena. Então, e assim, o que eu também, eu esqueci o nome é Márcio, né? doutor Márcio? Márcio. Uhum. Doutor Márcio, então, é essa coisa da epigenética, a parte toda do Fitoclean, ele tem um resultado muito incrível, né? E agora, vendo eles descreverem, a gente vai percebendo mais, né? E esse tempo que eu fiquei fora, sabe, nossa, eu caí muito, sabe? Sinto muita falta, a gente perde a energia, porque as plantas, ainda que eu tomo bastante chás e tudo, mas Só não, vou fazer uma observação, Maria Helena, só para falar aí para a Mari e para o doutor Márcio. A Maria Helena veio aqui em Cuiabá para me conhecer, né, Maria Helena? nossa, foi muito incrível, né? Mas a vida faz umas coisas que a gente, assim, eu acho que tudo tem um lado bom, sabe? Porque É, você, assim, só fortaleceu aquilo que eu acredito, porque quando eu conheci, assim, foi uma coisa assim que eu sei que foi Deus mesmo que mandou, porque eu vi na internet um monte de coisa, eu procurando e vi
e me identifiquei muito com aquilo que eu buscava, porque como eu sempre quis trabalhar com fitoterapia, e não existia, né? Na minha época, quando eu me formei, não tinha nada disso, né? Tinha que sair fora, né? Então, então, quando eu a conheci, eu fiquei encantada, e quanto mais a gente o contato e tudo, mas de repente aconteceram coisas é, que me deixaram sair fora, né, do meu eu, né? Sabe? Aham. Mas Mas é agora aquilo que eu falo, Marilena, que a gente vive tão mergulhada nesse sistema que talvez assim precisa de ter esse chacoalhão para que a gente possa ter a reação que a gente tem que ter, né? e Porque eu fortalecer. sei, eu consigo ter a clareza que não é fácil. Porque se fosse fácil, eu tinha mais de 1.000 alunos em cada turma, entendeu? E é algo assim que não é todo mundo que enxerga, né? Talvez precise de um tsunami vir para poder a pessoa enxergar, né? E o importante é isso, o importante é cada conhecimento, cada mentoria, cada aula vai fazendo essa construção, né? E a aplicação na gente faz toda a diferença. É o que eu falei aí na mentoria, né? Que o principal ponto é eu acreditar que eu posso, né, fazer algo diferente daquilo que eu não estou fazendo. Se eu tenho a clareza que eu quero resultados diferentes, eu preciso ter a clareza que eu preciso fazer ações diferentes, né? E é isso que vai dar, né, a grande reviravolta aí e os resultados que a gente pode ter, né? Então, sobre o desafio eu tinha passado, e eu também vou disponibilizar o e-book, tá? Para vocês tá usando também na consulta para dar para os seus pacientes, né? Colocar no link da bio. E aí eu peço que vocês vão fazendo aos poucos as aulas, né? A nossa aula do marketing logo vai ser disponibilizada, que vai dar para dar um ajuste muito bom aí, né? E a criar criativos com a inteligência artificial também, colocando a imagem de vocês, sem precisar pagar Photoshop, sem precisar pagar ensaio fotográfico, né? Mas colocar um material bacana, profissional, né, nas redes sociais, tá bom? Eu agradeço a todos, né? E vamos firmes aí, contem comigo sempre, tá bom? Estou muito feliz e muito prazer em conhecê-los, colegas aí, né? E estou firme e vamos juntos, né? Foi uma batalha que foi uma batalha boa. Isso. Na próxima quarta, nós teremos a mentoria da especialização, que será sempre uma vez por mês, tá, Maria Helena? Sempre na segunda. Você está lá no grupo, né? Você está no grupo? Estou, já estou. Grupo de pesquisa? Certo. De pesquisa, então. Esse é de pesquisa? Eu vou olhar e senão eu te coloco, tá? Não, porque eu estou no grupo, mas aí eu vi hoje que alguém que não quisesse continuar para sair, eu falei, será que eu estou ainda? Eu não saí, né? Tá. Não, você está lá sim, tá bom? Então tá bom, eu quero. Então tá joia. Obrigada, tá? Deus abençoe. Até mais. Também. Tchau para vocês. Mais alguma coisa, doutor Márcio? Não? Então tá bom. Ó, eu coloquei hoje lá no grupo um link que eu tentei organizar, tá? As coisas importantes que eu vou pondo no grupo. Eu coloquei dentro daquele drive, tá? Para poder ficar mais fácil para vocês verem, tá bom? Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.